Bom dia, primeiro ano de História, então vamos ao capítulo 5 e 6 da apostila, tá bom? Pra gente começar a terminar já o conteúdo, tá? Capítulo 5 fala sobre a Baixa Idade Média, tá? O que nós temos aí Baixa Idade Média? As Cruzadas. O que foram as Cruzadas? A Europa se organizou e invadiu o Oriente Médio. Então, vocês têm que contextualizar. Idade Média, árabes, Maomé, versus Europa, cristianismo. Então, os árabes que ficavam na África e no Oriente Médio, seguidores do Maomé, versus Europa cristã, resquício da Idade Média, do Império Romano. Então, cristianismo versus o islamismo, uma guerra religiosa. Então, as cruzadas foi o seguinte: quando os árabes conquistaram Jerusalém, a Europa, e principalmente alguns cardeais da Igreja Católica, se viram no direito de buscar a reconquistar a cidade sagrada, retirar a cidade sagrada de Jerusalém das mãos dos árabes. Cidade sagrada por quê? Porque é onde passa a história de Jesus Cristo, a reencarnação, né? A reencarnação não, os momentos finais de Jesus Cristo, né? As passagens bíblicas. Então, as cruzadas foi importante para essa expansão demográfica e para o domínio da Europa sobre os outros continentes e principalmente sobre o seu inimigo árabe. A partir das cruzadas, houve um objetivo religioso, porém um objetivo de impor e vencer os islâmicos, vencer os árabes, né? Então, as cruzadas foram fundamentais para o domínio da Europa no final da Idade Média e começo da Idade Moderna. Por que foram os europeus que chegaram aqui nas Américas e não os árabes? Porque lá naquela época os europeus venceram aquela batalha, venceram as batalhas contra os árabes, a Baixa Idade Média, o finalzinho da Idade Média. Então foi fundamental porque houve uma explosão demográfica. Então, a partir do momento que a população europeia cresce muito e as terras já não são mais suficientes para a plantação, essas cruzadas para o Oriente Médio levam um pouco dessa população e dessa mão de obra para outras áreas, para outros continentes, tá bom? O que vai gerar crise, o que vai gerar o fim da Idade Média, né? Qual é a crise do século XIV? Então, nós temos alguns fatores que levam ao final da estrutura feudal, ou seja, ao final do domínio do senhor feudal sobre os servos, e o início da Idade Moderna, o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, quando começam as grandes navegações, os reinos absolutistas, exploração da América, exploração do Brasil, né? Então, o que vai marcar o início dessa crise? Então, peste negra, que é uma doença que matou 1/3 da Europa, né? Uma doença que vem do rato e causou mortes em série e era considerado um castigo divino na Europa. Perda da produtividade das terras, as técnicas agrícolas elas eram ultrapassadas, então ao longo dos séculos do feudalismo, essas terras foram saturando, né? Os seus minerais, os seus recursos foram se esgotando pouco a pouco. E a formação dos estados-nação, né? A ascensão do rei e a perda de poder e autoridade do senhor feudal. Então, aos poucos, o rei foi se ascendendo, fazendo um pacto com a burguesia, e aquele senhor feudal que dependia das terras que já estavam em decadência, porque não tinham tanta produtividade, começam a perder poder. Então, o finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna marca a ascensão da burguesia, a ascensão do rei e a queda do senhor feudal, tá bom? Então, o capítulo 5 fala sobre essa transição. O capítulo 6 fala sobre a ascensão do rei. Então, é o aspecto definitivo. A partir do século XV e XVI, a monarquia se estabelece como o regime da Europa, tá? O poder vai ser centralizado nas mãos do rei. O rei comanda a sociedade, né? E vai poder administrar o reino para colonizar os países europeus, para colonizar os países espanhóis, né? Os países que são chamados de colônias, né? Então o poder vai ser centralizado na figura do rei. Por que há essa mudança? Porque a burguesia precisava de um novo tipo de liderança.
Burguesia e senhor feudal não se encaixavam, não tinham a ligação política necessária. Então a burguesia vê no rei a possibilidade de estabelecer relações e ganhar dinheiro, claro. Então a figura do rei ela é ascendida, ela tem mais importância e há uma troca entre a burguesia e o rei para o estabelecimento do Estado-nação, do Estado Nacional. Então o reino da Espanha, o reino de Portugal, o reino, os reinos eles são estabelecidos entre uma aliança entre o rei e a burguesia, uma troca de favores, e o senhor feudal perde o seu poder, tá bom? A burguesia oferece o capital para o rei governar e o rei oferece leis favoráveis para a burguesia ganhar dinheiro e fazer o seu comércio, tá bom? Nesse período surgem as moedas únicas para favorecer a burguesia, claro. E os teóricos que vão começar a discutir sobre o rei, sobre a figura do rei. Então você tem lá o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. Eles vão falar o quê? Principalmente Nicolau Maquiavel vai falar que o rei tem que fazer o que é necessário para governar. Se tiver que matar, mata. Se tiver que fazer isso, faz aquilo. Se tiver que invadir, invade. O importante é fazer o bem para governar. E o Thomas Hobbes também vai falar sobre esse estado social, ou seja, não é que o rei é considerado um filho de Deus na Terra, e sim que nós, na teoria da época, tá? Que nós precisamos dar a nossa liberdade para um rei, para esse rei administrar a sociedade, porque nós não temos condições de administrá-la, não temos condições de lidar com a liberdade. Então, por isso, nós temos que dar essa liberdade para o rei e ele sim vai organizar a sociedade. Então, as teorias da época apontam, algumas sim, apontam que o rei é representante de Deus na Terra e outras apontam para esse viés que a liberdade foi dada ao rei porque nós não conseguimos nos administrar, tá bom? Esse contrato social, ou seja, o rei comanda isso, eu ganho dinheiro aqui, aquele ganha dinheiro lá e todo mundo fica bem. Então seria um contrato social para que as classes se relacionassem de maneira harmônica, tá bom? E a Guerra da Reconquista foi quando a Península Ibérica, Portugal e Espanha começam a reconquistar o seu território. Então observando aí o que nós temos? No capítulo 5 é o início da crise da Idade Média. Então aquela estrutura baseada no campo já não satisfaz mais as classes que começam a ganhar mais dinheiro, que é a burguesia. E no capítulo 6 aponta as bases e os alicerces da formação ou da criação, da mitologia desse Estado Nacional. O rei figura de Deus, Estado forte, burguesia ali, exército. Então toda essa criação, essa mitologia criada em forma do rei, óbvio, como sempre, foi para ganhar dinheiro, principalmente a burguesia, tá bom? Então é isso por hoje, então na próxima semana a gente encerra a apostila. Tchau!